Boa noite, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Me foi pedido para que a gente estivesse contribuindo com os trabalhos de fechamento do mês, em relação ao mês da família, e colaborando com esse trabalho, eu vou estar respondendo a 3 perguntas. A primeira pergunta foi feita pelos adolescentes e pelos juniores. E a pergunta é a seguinte: sobre o culto doméstico, ainda mais na pandemia, qual a frequência que ele deve ter e como deve ser feito, e quais os benefícios da família que ora unida? Eu penso que em relação ao culto doméstico, nós enfrentamos hoje um desafio em conseguir reunir todo mundo para realizar esse culto num horário que seja comum para todos. Então eu creio que, pelo menos, nós devemos envidar esforços para a gente poder orar juntos. E quando não for possível nós fazermos mais que orar juntos, eu creio que a gente deve focar então na meditação e na leitura bíblica individual, para que a gente se fortaleça espiritualmente na meditação, na leitura bíblica, na oração individual, e depois a gente se reunir para compartilhar aquilo que Deus falou conosco, na nossa leitura, na nossa meditação e na nossa oração em particular, e também orarmos juntos. Eu creio que pelo menos uma vez por semana, se nós conseguirmos fazer isso, de nos reunirmos, de compartilharmos ou mais, isso seria muito bom, sem sombra de dúvida. Quanto mais a família estiver unida e puder orar junto e compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem falado ao coração de cada um, na sua meditação, na sua leitura bíblica individual, sem sombra de dúvida, e mesmo para a gente separar tempos para louvar ao Senhor juntos, para adorar ao Senhor juntos como família, sem sombra de dúvida, isso vai trazer edificação, vai fortalecer o relacionamento, vai fortalecer os laços existentes. Eu creio que isso é fundamental para que a família cresça mais unida e mais fortalecida diante de Deus. E até nesse período também a gente pode compartilhar necessidades, situações específicas que cada um de nós como indivíduo estamos vivendo, e estarmos orando uns pelos outros em relação a isso. Eu muitas vezes, no meu caso, minhas filhas já são todas casadas, mas entre eu e a Lucy, muitas vezes nós fazemos o nosso período devocional, a nossa leitura bíblica, a nossa oração individual, e depois juntos nós sentamos, conversamos, compartilhamos uns com os outros aquilo que Deus falou no nosso coração, e muitas vezes oramos uns pelos outros, ou por outros pedidos específicos, ou até por necessidades familiares, na medida daquilo que nós compartilhamos. Amém? Então, aqui nós temos a primeira pergunta feita e a resposta que eu dei. A segunda pergunta foi feita pelos adolescentes e jovens. E essa segunda pergunta diz o seguinte: até onde os pais têm que ser superprotetores? Como não ser considerado rebelde com pais superprotetores que não dão liberdade? Olha, eu creio que, considerando a primeira parte da pergunta, até onde os pais têm que ser superprotetores, eu penso que todo pai vai ser superprotetor na medida que ele não vê o filho demonstrando maturidade e responsabilidade. Quanto mais ele vê que o filho é responsável e que o filho demonstra maturidade, a tendência do pai é não ser tanto superprotetor, porque ele não vê necessidade de ser superprotetor. Se ele vê que o filho é maduro, que o filho é responsável, que o filho é cuidadoso, quanto mais ele vê o filho crescendo, a tendência natural vai ser dos pais darem mais liberdade. Então eu creio que você, como adolescente, como jovem, eu acho que você deve ponderar
Até que ponto você tem sido, né, responsável nas suas responsabilidades e tem demonstrado maturidade nas decisões que você toma? Porque se você demonstrar responsabilidade e maturidade, a começar das tarefas domésticas, auxiliando na tarefa doméstica, arrumando sua própria cama, quando toma banho, vamos dizer assim, colocando a roupa no lugar, não deixando tudo para a mãe fazer. É difícil para um pai cujo filho age assim de uma forma não responsável. Responsabilidade na escola, nas tarefas escolares, no relacionamento com as pessoas. À medida que um jovem ou um adolescente vai mostrando responsabilidade, os pais tendem a não ser superprotetores. Agora, eu concordo que existem alguns casos de pais que são muito inseguros, que são muito ansiosos. E no caso desses pais que são assim inseguros e que muitas vezes até por causa do perigo e da insegurança e da violência e da maldade que existe nesse mundo, né? Muitos pais querem, todo pai quer proteger os seus filhos, né? Então, eu penso, né, como não ser considerado rebelde com os pais superprotetores. Eu creio que uma das coisas que é importante é você perceber no que o teu pai está sentindo, a tua mãe está sentindo insegura e procurar tranquilizá-lo em relação àquilo, até realçando a maneira como você tem agido de uma forma responsável diante não só das responsabilidades domésticas, mas também diante de perigos externos que você possa vir a enfrentar. Eu creio que isso pode ajudar, e faça isso, sobretudo com oração. A Bíblia nos ensina a colocar todas as coisas diante de Deus em oração. Então, se o teu pai se sente inseguro, se o teu pai se preocupa com você, se você tem dado motivo para que ele tenha essa preocupação, busque diante de Deus que Jesus transforme a sua vida. Ou se você tem mostrado responsabilidade e cuidado, que Deus te dê sabedoria no seu diálogo com o seu pai, de mostrar isso para o seu pai. Pai, eu tenho mostrado ser responsável, ser cuidadoso, realça os pontos onde você tem demonstrado cuidado, e eu creio que nesse diálogo e com muita oração, os próprios pais vão estar se conscientizando de que eles não devem ser superprotetores. O ser superprotetor, em vez de ajudar o filho, prejudica, ele não prepara o filho para a vida, né? Então, é importante que você, como jovem, como adolescente, se prepare para enfrentar riscos, para enfrentar desafios na vida, mas é importante que você esteja preparado e leve em conta o cuidado, e até agradeça a Deus pelo cuidado que os seus pais têm pela sua vida, tá bom? Agora eu quero falar em relação à terceira pergunta, que foi feita especificamente pelos jovens, e a pergunta diz assim: qual a melhor forma da família conversar para mostrar os erros uns dos outros, para juntos melhorar? Então, uma das coisas que a gente pode dizer aqui, a gente aplica os princípios que a palavra de Deus mesmo nos ensina, né? A Bíblia nos fala, né, quando Jesus tratou com os seus discípulos a respeito de disciplina. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que lá no capítulo 18, do versículo 15 em diante, a Bíblia fala aqui: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então nós vemos que a primeira coisa, quando a gente tem de tratar com erros que outras pessoas cometem,
a gente tem que ter o cuidado de fazer isso de uma forma amorosa, franca, direta e em particular. É muito comum quando alguém comete um erro, em vez de se tratar diretamente com a pessoa que cometeu o erro, de uma forma amorosa, franca e em particular, se falar com o outro, ou se falar num momento que não é o adequado, expondo a pessoa. Então, eu creio que mesmo dentro da família, se existe alguma coisa, por exemplo, onde um membro da família errou em relação ao outro, esse princípio bíblico se aplica, né? Se o teu irmão, se o teu pai, se a tua mãe, se a tua irmã pecar contra você, vai falar com ele em particular e mostra para ele aquilo que ele fez, expresse para ele como você se sentiu em relação a isso, entende? Faça isso com amor, faça isso com franqueza. Lá também no livro de Gálatas, no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz também, nesse texto de Gálatas 6, o texto nos diz assim no primeiro versículo: se algum de vocês for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, vocês que são espirituais devem com mansidão corrigi-lo, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cuide para que você também não seja tentado. Então é muito importante, irmãos, quando nós vamos tratar com alguém que cometeu um erro, a gente deve falar, conversar para mostrar esses erros, mas fazer isso com mansidão, com espírito de brandura, não com raiva. Se você está irritado porque alguém fez alguma coisa que te prejudicou ou errou com relação a você, é melhor primeiro você orar, pedir que Deus acalme o seu coração, de maneira que você, quando você for falar, você já esteja com o seu coração calmo, não esteja mais com raiva e possa falar com tranquilidade a respeito disso. Lembre-se sempre, quando você for falar do erro do outro, que todos nós cometemos erros. É importante nós termos essa atitude de compaixão, assim como Deus tem compaixão de nós. A Bíblia fala que Jesus, sendo perfeito, ele se compadece das nossas fraquezas. Então, as pessoas que erram em relação a nós, como nós, elas são falhas. E elas precisam também, tanto da nossa compreensão, do nosso perdão. E é muito importante que nós tenhamos e aprendamos nós compadecer daqueles que erram em relação a nós. Amém? Eu creio que basicamente seriam esses os conselhos que eu poderia dar em resposta a essas perguntas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus e também a vocês pela oportunidade que vocês me deram de estar contribuindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?